No vídeo de hoje está muito bom e eu convido você a não sair dele por nada. Eu já estou com a tela aberta aqui para que nós possamos estar aqui acompanhando. Presta bem atenção, acredito que você já viu ele aqui, ó, algumas vezes aí, aqui no YouTube. É o professor Eduardo Farias. E eu vim aqui reagir exatamente ao vídeo dele aqui, tá bom? Nada contra a sua pessoa, como eu sempre costumo enfatizar aqui, nada contra a sua pessoa. Vejo uma pessoa muito inteligente, sincero naquilo que crê, mas nós iremos assistir alguns trechos da fala dele aqui, do que ele compartilhou em relação à Bíblia e na doutrina que ele crê. Então vamos ver se de fato é isso mesmo. Presta bem atenção. Por que pedir aos santos se nós podemos pedir diretamente a Deus? Foi alguém que fez essa pergunta para o professor Eduardo Farias. E nós vamos ver aqui agora, né, o porquê pedir aos santos se nós podemos pedir diretamente a Deus. Eu gostaria que você ficasse até o final. Vamos lá? Acompanha comigo aqui neste momento. Acompanha aí. Por que pedir aos santos se nós podemos pedir diretamente a Deus? Na minha experiência, todas as vezes que eu respondo a essa questão, novas objeções vão surgindo. Portanto, eu vou fazer esse vídeo da seguinte maneira: eu vou responder esta pergunta e eu já sei que outras objeções vão surgir. Então, eu já vou responder a objeção e a partir dessa resposta, outra objeção virá e outra objeção virá. Então, eu vou respondendo as objeções mais comuns a este tema. Bom, a resposta mais simples e Vamos direta lá, a essa acompanha aí. pergunta é a seguinte: nós pedimos a intercessão dos santos porque nós somos família da fé, nós somos igreja, nós vivemos na comunhão dos santos e, como família da fé, nós intercedemos uns pelos outros. Isto significa ser corpo de Cristo. Correto. Nós, na verdade, foi uma ordem que Cristo deu para que possamos interceder uns pelos outros. Corretíssimo. Mas vamos ver, eh, no decorrer do vídeo, o que ele vai falar aqui, tá bom? E à luz da Bíblia nós iremos abrir aqui também. Ele vai citar alguns textos e eu quero utilizar exatamente esses mesmos textos para reagir em cima do que ele falou. Vamos lá, acompanhe aí. Da mesma forma que você pede a intercessão para o seu amigo, para o seu parente, para o seu pastor, para o seu padre, quantas e quantas vezes você já pediu para alguém rezar por você? Nós também pedimos para os santos que já estão no céu, já estão na presença. Veja, é exatamente aqui aonde eu quero chegar, tá bom? Mas eu tive que colocar antes para poder a gente entender o que ele vai falar aqui. Veja que o que ele falou de início é que é uma ordem de Jesus, de fato, é um mandamento, ele pediu para que nós orássemos uns pelos outros, correto. Mas é exatamente aqui aonde eu quero chegar com você. Veja que ele já começa a citar de que já tem santos no céu. Então, esses santos que estão no céu é exatamente, né, segundo a doutrina, né, do professor Eduardo, é que aqueles que já morreram por amor a Cristo, por não negar a sua fé, já estão no céu. E eu quero aqui compartilhar com você a partir desse momento. Vamos lá. De Deus intercederem por nós. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, Vamos São para Paulo dá esse a texto seguinte aqui. orientação: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Perceba então que interceder uns pelos outros é um mandamento bíblico. Todos podem pedir direto a Deus, isso é verdade, mas todos também gostam de pedir que outros intercedam pela sua causa. E isso é bom e justo. Então, esta é a primeira resposta. Nós pedimos a intercessão dos santos porque vivemos na família da fé, nós somos o corpo de Cristo e intercedemos uns pelos outros. Veja que aqui, por exemplo, o texto que ele citou é exatamente, faz parte do primeiro segundos, né? A partir do primeiro minuto do vídeo dele aqui, é um mandamento de Deus. Mas vamos lá. Presta bem atenção porque aqui há um texto fora do contexto. E é exatamente aqui aonde eu quero chegar, no texto que ele citou. Eu vou ler mais uma vez para que você possa entender o contexto, tá bom? Vamos lá. O capítulo 2 do livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, diz assim, ó: Antes de tudo, pois, exorto que se usem a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens,
Mas veja que, para nós entendermos um texto, é necessário ler o contexto, tá bom? Então vamos ler o contexto que diz assim, ó, o versículo 2: Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Agora, a partir desse versículo aqui, é onde eu quero chegar com vocês aqui, ó. Isto é bom, versículo 3, e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. O versículo 4 diz: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O professor, por exemplo, Eduardo Farias, acabou esquecendo, por exemplo, de ler o contexto, e é exatamente nesse mesmo capítulo e no versículo 5 tem a resposta, né, como ele disse assim: "Aqui eu poderia muito bem parar por aqui", acho que foi mais ou menos assim que ele disse, um pouquinho, uns segundos antes, e fechar a Bíblia, praticamente assim, fechar a Bíblia e encerrar o vídeo. Mas veja que não é assim. Veja que nós não podemos pegar textos fora do contexto para criar doutrinas ou sustentar aquilo que nós cremos ou que a pessoa crê. Fazer de um versículo bíblico uma doutrina, mas para sustentar a doutrina. Vamos lá. O versículo 5 tem a resposta de que não existe, por exemplo, o intercessor ou intercessores no céu. Existe um. E o versículo 5 diz: ó, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, para que você, amigo, que está aqui acompanhando o canal neste momento, para que você possa entender um versículo, para que você possa entender um texto, é necessário você estudar todo o contexto. Porque o que tem, por exemplo, de líderes religiosos pegando textos isolados da Bíblia para sustentar as suas doutrinas. Tem pessoas que, por exemplo, pegam parábolas de Jesus, que foram contadas por Jesus, para defender doutrinas ou criar até mesmo doutrinas. Mas vamos continuar com o vídeo, tá bom? Já estamos quase que finalizando. Então veja que o texto de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, que foi o texto que ele mostrou para dizer assim, ó, que os santos, nós buscamos aos santos para que eles intercedam por nós. Eu poderia dizer que isso seria uma heresia, porque assim, o próprio texto, versículo 5 diz: "Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus". Mas, infelizmente, eh, eu vou falar, por exemplo, o por exemplo, o que aconteceu o que está acontecendo hoje, por exemplo, em algumas denominações ou em várias denominações, é que eles estão misturando verdades com mentiras. E isso acaba confundindo a mente das pessoas. E precisamos ser claros ou esclarecedores no texto que nós estamos lendo, porque nós seremos cobrados. Então, o texto que o professor, por exemplo, Eduardo, leu, é um texto isolado e fala de forma literal que nós temos que interceder uns pelos outros, nada a ver com aquele que já morreu ou que se diz estar no céu, que a Bíblia não nos dá essa autorização para dizer assim que existem pessoas que já morreram, que estão no céu. Mas vamos lá, vamos continuar o texto aqui e a gente vai finalizando, tá bom? Isso significa ser igreja. Eu poderia parar o vídeo por aqui, esta resposta já é o suficiente, mas eu sei qual que é a próxima objeção. Ah, eu peço intercessão do meu irmão da igreja, do meu pastor, mas eles estão vivos, os santos estão mortos. Será que eles estão de fato mortos? Vamos ver aqui se de fato eles estão mortos ou não, tá bom? Ele vai dizer aqui se opa, o celular disparou aqui. Eles vão dizer aqui se de fato já estão mortos ou não. Vamos lá, vamos acompanhar. Vamos ver o próximo texto que ele vai citar. Vamos ver o que diz a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 6, versículos 9 e 10. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos homens imolados
por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de que eram depositários. E clamavam em alta voz, dizendo: Até quando, Senhor, tu que és o santo e verdadeiro, ficarás sem fazer justiça e sem vingar o nosso sangue contra os habitantes da terra? Perceba algumas verdades deste texto bíblico. Primeiro, os santos não estão mortos, eles estão vivos e estão clamando a Deus. Eu gostaria de ler um material com vocês aqui, baseado exatamente no que o professor Eduardo Faria ele comentou. Você me dá, por exemplo, um minutinho para que eu possa ler este material que está em minhas mãos, e aí você vai entender perfeitamente o que o texto de Apocalipse, a qual ele citou aqui, por exemplo, tem a nos dizer. Vamos acompanhar neste momento? Eu prometo ser bem rápido aqui na leitura, para que você possa entender, tá bom? Vamos lá? Olha só. João viu um altar em cuja base se encontrava as almas dos mártires. As regras de interpretação não exigem que localizemos um altar específico em determinado lugar, no momento particular a história, né? No momento particular a história. Assim como ocorre com os detalhes de uma parábola, nem todas as características, valor interpretativo, o simbolismo do quinto selo foi apresentado para encorajar aqueles que enfrentaram martírio e morte com a incerteza, com a certeza de que, apesar do aparente triunfo do inimigo, chegaria a hora da vindicação. Tal incentivo seria particularmente animador para os que viveram nos tempos terríveis de perseguição do fim da Idade Média, sobre, sobretudo durante a época da Reforma e depois dela. Olha só, eu vou pular aqui para um próximo texto que diz assim, ó, vamos lá. Para eles deve ter parecido que o longo período de opressão nunca chegaria ao fim. Esse último texto que eu vou ler, ele é bem interessante, e é aqui onde eu quero chegar, tá bom? Olha só o que diz, ó. O mesmo encorajamento virá àqueles que enfrentarem o último grande conflito. Agora, é aqui onde eu quero chegar. Veja que qualquer tentativa de identificar essas almas como espíritos desencarnados dos mártires mortos viola as regras de interpretação das profecias simbólicas. João não teve uma visão do céu como ele é de fato. Lá não há cavalos nas cores brancas, vermelha, preta e amarela, com, com cavaleiros de aspectos de guerreiro. Jesus não aparece na forma de um cordeiro como tendo sido morto. Os quatro seres viventes não representam criaturas aladas reais com as características de animais citadas. De igual modo, não há almas debaixo de um altar no céu. Toda a cena consiste em uma representação pictórica e simbólica cujo objetivo é ensinar as lições espirituais destacadas acima. Então veja que não há, por exemplo, como foi citado o comentário bíblico aqui, que diz assim, ó: "De igual modo, não há almas debaixo de um altar no céu". É algo simbólico. Então veja que é algo semelhante o que aconteceu, por exemplo, com Abel, quando Caim matou seu irmão. Não é que o sangue ou a alma de Abel estava clamando. Então veja que foi sangue derramado, sangue inocente que foi derramado. Amigos, é importante nós estudarmos o texto dentro do contexto e não pegar textos isolados e aplicar a doutrinas ou defender as nossas doutrinas. Para que você possa, memorizar isso aqui, ó, para que você possa entender um texto, é necessário você ler todo o contexto
e até mesmo o capítulo inteiro para entender o que de fato eles estão falando, tá bom? Para que você possa entender o que o versículo bíblico está falando. Aqui, por exemplo, quando o professor ele citou 1 Timóteo capítulo 2 para defender a sua doutrina e aquilo que ele crê, versículo 1, a própria Bíblia, no contexto, no versículo 5, diz assim, ó: "Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus". Então entenda de uma vez por todas que o único que intercede, o único que faz a mediação entre Deus e os homens ali é Cristo Jesus e mais ninguém, tá bom? Então que Deus nos abençoe no vídeo de hoje, na mensagem de hoje, e que possamos, em Cristo Jesus, a cada dia, estudar aí a sua palavra, tá bom? Estude de forma sincera, ore antes, peça discernimento ao Espírito Santo, com certeza ele vai te ajudar, em suas decisões, ou nas suas dúvidas, perdão, nas suas dúvidas, tá bom? Eu tenho certeza que Deus, ele vai te ajudar na pessoa do Espírito Santo e você vai entender verdadeiramente o que a palavra de Deus tem para cada um de nós. Que Deus te abençoe, convido você a se inscrever no canal se ainda não é inscrito, curte aí para que o YouTube possa recomendar este conteúdo para mais pessoas. Convido você também a comentar, tá bom? E não esquece de compartilhar. Que Deus te abençoe.